Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou a Aninha, sou Chega de Ler, e hoje eu vim falar do livro Os Quase Completos, do autor nacional Felipe Barbosa. Antes de começar a fazer essa resenha, minha primeira resenha do canal, inclusive, eu queria deixar claro que eu vou ser bem imparcial, porque eu li o livro no clube de leitura do próprio Felipe. E também por causa disso, quando eu fui comprar o livro, eu ganhei com o autógrafo junto. Inclusive, aqui, ó, se alguém tiver curiosidade. Então, já pra deixar claro, eu vou ser 0% imparcial, que não vai me impedir de fazer algumas críticas quando achar que forem necessárias, mas, né? Mas, enfim, vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma resenha sem spoilers, depois com spoilers pra falar sobre alguns pontos que me chamaram a atenção, mas que eu não posso explicar direito, porque senão, se você quiser ler o livro, você já vai saber o que acontece, então, né? Aquele esquema que vocês já devem saber. O livro conta a história de 3 personagens: o quase doutor, a quase viúva e o quase repórter. Falando em termos gerais, o quase doutor é um médico cardiologista, se não me engano, que tem sucesso na sua profissão, mas ele não se sente feliz fazendo o que ele tá fazendo, porque na verdade ele queria ser artista. A quase viúva é uma professora de ensino fundamental, eu acho, não me lembro direito, que queria fazer direito, e ela recebe o título de quase viúva porque o noivo dela tá no hospital em coma há algum tempo por causa de um acidente que aconteceu. Já o quase repórter é um jornalista que sofreu muito com a perda da namorada dele, e com o tempo ele percebeu que talvez a morte dela não fosse exatamente o que as autoridades diziam. Então ele tá numa busca para entender o que realmente aconteceu. Agora, sobre o livro, preciso dizer que cada personagem tem um capítulo de ponto de vista, e cada um tem um gênero literário diferente. Então é bem provável que você acabe gostando mais de um do que de outro por causa de todas essas diferenças. A leitura em si é super ágil, fácil, fluida. A história tem alguns mistérios, então motiva mais ainda a gente a continuar lendo. Além disso, no meio desses mistérios, tem brincadeira com palavras. Ou seja, alguns nomes de personagens são anagramas para outros nomes, ou referências externas literárias. Isso agrega não só para a investigação que você pode fazer enquanto você vai lendo, mas também acaba virando uma marca do livro, uma coisa importante que ele vai ser lembrado. Eu, pessoalmente, acho o livro muito bom mesmo. Mas, se eu tivesse que fazer uma crítica, eu falaria sobre a falta de descrição dos personagens. Eu entendo porque eles não são descritos, porque ajuda pro mistério da história, mas no mundo que a gente vive, se os personagens não têm a descrição, a tendência de todo mundo que lê é meio que padronizar eles, então transformar todos em brancos, magros e tudo isso mais. Então, apesar de entender o porquê dessa escolha, eu mudaria essa parte. Mas, de qualquer forma, no final, o livro acaba com uma mensagem muito positiva, muito inspiradora, de que você tem que ser quem você é, não deixar as expectativas dos outros te limitarem. E, ao mesmo tempo, o autor faz isso sobre uma ótica muito mais realista. Talvez eu explique um pouco mais essa parte na parte de spoilers, então, se você quiser ver uma explicação melhor, eu já vou falar um pouco mais disso. Bom, agora a gente vai pra parte dos spoilers, então eu recomendaria que você parasse agora, lesse o livro e voltasse depois pra ver. Mas também é uma escolha própria, então se você quiser ver a parte com spoilers, mesmo se você já leu o livro, também interessante. Então ok, vamos lá. Eu quero falar sobre a jornada de crescimento de cada personagem. Então, primeiro a gente tem a quase viúva. Como eu disse anteriormente, cada personagem é de um gênero literário diferente. E o da quase viúva é o drama. E talvez por ser desse gênero, ela foi a personagem que mesmo me cativou em um primeiro momento. Mas felizmente, depois que entra o Barfabel e a história vai avançando e vai se misturando com as outras, eu consegui me interessar mais e me importar mais com o que estava acontecendo com ela. Eu também achei muito interessante a jornada de crescimento final dela. Ela fica no hospital acompanhando o noivo que tá em coma e acaba entrando em contato com várias pessoas do hospital, conversando com elas, trocando ideia. E ela conta sobre a vida dela, sobre não estar satisfeita e tudo mais. E ao contrário dos outros dois personagens que precisavam de uma força externa para conseguir entender essas críticas feitas, ela conseguia ouvir o que era dito para ela, absorver e pensar por si só sobre a mudança de vida que ela queria e precisava fazer. No final, ela abre mão dessa professora, muda para outro estado, eu acho, outro país, e vai fazer direito. E enfrenta também, finalmente, sobre todo esse dilema das profissões dela. E isso me deixou muito feliz de ver a evolução da personagem. Já no caso do quase repórter, o gênero é mais suspense, mais investigativo. Então, por algum motivo, era a parte que mais me interessava, mas queria ver. Também é muito legal porque, de certa forma, ele meio que funciona como o doutor roteiro, sem ser uma conotação negativa, óbvio. Mas ele funciona dessa forma pra gente conseguir entender muitas das coisas das mitologias envolvidas na parte mais mística do livro. E também é legal porque a gente vê ele estudando, a gente vê outras pessoas explicando pra ele o que tá acontecendo, e a gente tenta relacionar com as outras partes que estão acontecendo no livro. Mas pro final do livro, quando tá tudo acabando já, eu percebi que ele não tinha realmente tido uma evolução. Ele tinha ficado muito preso na investigação do que tinha acontecido com a Celina, e ficado preso muito no conceito do que era o Cole, os Nornes e tudo mais, todo o universo que envolve tudo que a gente tava lendo. Aí eu olhei e pensei, bom, a quase viúva teve evolução, o quase doutor, que eu não mencionei ainda, mas vou falar daqui a pouco, teve uma evolução, mas ele continua igual. O que vai acontecer? Só que aí, nas últimas páginas do capítulo dele, tem a explicação. Que ele para numa estação de ônibus e uma senhorinha convida ele pra entrar no A307. Então, com esse final, acabou arrumando uma questão que tinha ficado dentro de mim, que eu tinha achado que faltava um desenvolvimento pra ele. E aí a gente chega no quase doutor.
A parte dele é muito mais fantasia e é basicamente metade do livro, porque a maioria dos capítulos são dele. A parte dele não era a que mais me chamava atenção, mas é a que eu mais gostava de ler. Eu não sei exatamente o motivo, talvez fosse uma certa identificação com ele, todos os dramas que ele tava passando, mas é. E toda a jornada dele no Oitavo Reino é muito cativante, é muito legal de ler. Mas em certo ponto eu acabei ficando meio triste porque a gente via o quanto a vida dele era diferente da que ele considerava a vida ideal. Algumas coisas não eram culpa dele, por exemplo, os pais terem separado e a irmã ter morrido, mas algumas coisas eram completamente por conta de escolhas dele do passado. Então ele ficava, poxa gente, olha, se ele tivesse feito uma coisa diferente, estaria mais perto dessa realidade que ele tanto desejava. E, no final, a parte dele acaba sendo o maior vilão dele mesmo, provavelmente a melhor sacada que teve no livro, porque é onde materializa o que a gente já viu que estava acontecendo durante a jornada inteira dele, que é exatamente uma batalha interna entre ele e ele mesmo. E aí, quando a gente vê que ele é o comandante, a gente traz esse embate do campo moral pro campo físico mesmo. E também é na parte dele que eu acho que o Felipe acaba tendo uma abordagem mais realista do mundo, porque quando ele acaba saindo do Oitavo Reino, ele sim segue a ambição de ser artista, mas com algumas adaptações. Ainda mais pensando que a gente tá no Brasil, que é um país que não incentiva tanto assim as artes. E só fazendo uma observação aqui, que desde que eu vi a casa dele no Oitavo Reino, virou o meu sonho morar numa casa em que as paredes podem ser riscadas, então todo mundo pode escrever o que quiser e deixar a mensagem que bem entender. No final, eu realmente amei o livro de paixão. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Realmente tirei meia estrela por pra mim faltar a descrição dos personagens. Mas fora isso, eu adorei o livro, recomendo muito que leiam. E agora eu tô muito ansiosa pra ler qualquer livro, conto, o que for que seja, que o Felipe esteja para publicar. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham gostado da resenha, achado o livro interessante, essas coisas. Queria pedir para, se puderem, dar um like, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Pra conversar comigo, eu vou deixar meu Twitter aqui, pra ver o que eu tô lendo, o que eu já li, o que eu amei, o que eu odiei. Tem o meu Goodreads aqui. Eu também vou deixar na descrição os links das lives que tiveram de discussão dos quadros completos, que foram feitas no canal do Felipe. Então acho que por hoje é só. Tchau!